E estamos com mais um Poder da Palavra, com o tema Põe em Ordem a Sua Casa. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse o nosso podcast, o Poder da Palavra. Nós estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, estamos com o YouTube e hoje com um tema muito importante, né? Estamos aqui com as diaconisas Deise Marques e Jaira da Conceição. E a gente está aqui hoje para falar do amor de Deus com esse tema maravilhoso. E eu gostaria de começar lendo na palavra de Deus que está no livro de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e que o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Amém. Olha só que coisa mais linda, né? Quando Deus ali, ele mandou o profeta para dizer que Ezequias, ele iria morrer, Ezequias tomou aquele impacto, né? E imediatamente ele foi para ali clamar ao Senhor. E ele virou o rosto contra a parede e ali ele chorou e orou, né? Com toda a sua fé, ele disse: Olha, Deus, lembra, né, que eu fui um homem, que eu sou um homem reto, que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz a tua vontade. E ali o Senhor, ele se compadeceu, né, da oração de Ezequias pelo comportamento, pelo que Ezequias ele representava ali. E eu gostaria aqui de falar uma pequena experiência, né, que aconteceu com a minha mãe. Uns anos atrás, minha mãe é falecida, né, já faz 3 anos, mas há um tempo atrás, minha mãe ela andava muito triste por algo que tinha acontecido na vida dela. E ela achava que Deus ia levá-la por conta daquele ambiente, que ela não estava mais tendo aquela alegria, aquela vontade que ela sentia, que minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, tanto na vida dela secular como na obra do Senhor. E ela, certo dia, foi para o banco, né, para ali fazer uma transação. E quando ela entrou dentro do ônibus que ela sentou, Deus usou uma serva dela, uma profeta, né? E ali ele falou para minha mãe assim: tu pensas que tu vais morrer? Mas eu farei contigo, assim como eu fiz com Ezequias. Eu acrescentarei a ti mais 15 anos. E assim foi. A palavra de Deus se cumpriu na vida da minha mãe. Então, a gente vê que Deus, ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando ele fala, quando ele usa os seus profetas, a sua palavra se cumpre. Não é isso? E do mesmo jeito, hoje muitos pais, independente de qual seja a sua crença, ainda tem que colocar a sua casa em ordem, né? Muitos deles não colocaram ainda, tá? Então, tem muitos hoje em dia, os lares estão desajustados, né? Verdade. Famílias enfraquecidas, verdade, né? As crianças sem saber qual é a sua parte sexual, né? Tá
Está acontecendo por quê? Porque quem dá instrução à família são os pais. São os pais. Né? Então, os homicídios estão crescendo cada dia mais. É verdade. Né? Então, eles estão sem propósito de vida, eles estão sem saber qual é o propósito da sua vida. Né? Então, tanto jovem como adolescente, nas drogas, né, nas confusões. Verdade. Então, tudo isso é porque nós temos que colocar nossa casa em ordem, É verdade. como a ordem veio para Ezequias. Isso. Então, é muito importante, né, que a gente colocamos nossa casa em ordem, porque muitas vezes a gente fechamos os olhos porque a gente diz assim, amanhã melhora. Não melhora. O amanhã vai ser para a eternidade. Então, nós temos que aprender o que é para ser organizado hoje. Nós temos que organizar o hoje, dói menos. O amanhã dói muito mais. Então, é importante nós colocarmos nossa casa em ordem, né? Que isso amanhã traz é paz. consequência do que a gente vive hoje. verdade. A palavra do Senhor diz assim, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar e mais tarde ele não se desviará dele, né? Porque aquele que conhece a palavra de Deus e que foi instruído na palavra de Deus, ele nunca vai esquecer do ensinamento. E ele pode até passar um período afastado, mas aquilo um dia ele vai voltar e vai lembrar do primeiro amor. Então a gente tem que instruir, né, os nossos filhos, a nossa casa, sempre na palavra de Deus, está sempre aqui, ó, na instrução do Senhor, porque nunca vai se desviar desse caminho. É verdade. É verdade. Eu também vou ler aqui 2 de Reis, capítulo 18, verso 3. Depois a gente vai para o 5 até o 7. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenará a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía. Longava bom êxito, rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Aqui tem duas lições que Deus traz para a nossa vida, né? A primeira é que Ezequias não adoeceu porque ele estava em pecado. Ele não adoeceu porque ele estava em pecado. E a segunda é que o justo e o ímpio, ele vai passar pelo mesmo infortúnio que é igual, a terra é a mesma. Entendeu? Então, tudo que um passar, o outro vai passar. A diferença é que o povo de Deus, ele tem instrução. Ele sabe que vai falar com Deus, ele sabe que vai esperar Deus mover o sobrenatural, ele sabe que Deus vai abrir porta onde não há porta. Então, a diferença está aí. Entendeu? Mas nós vamos passar pela mesma coisa. Às vezes o cristão diz assim, poxa, eu vejo aquela pessoa que não é crente e ele é bem sucedido mas por quê? Porque ele trabalha, ele organiza suas coisas, então não tem como ele não ser bem sucedido. Do mesmo jeito somos nós. Se nós seguirmos a orientação, se nós fazer o que é certo, se nós pedimos a orientação a Deus e assim a gente estabelecer, a gente fazer o que Deus está mandando, não tem como dar errado, entendeu? A diferença só é é que a gente tem a orientação de Deus, a gente fala para Deus e a gente descansa, né? Mas a gente vai passar pelas mesmas coisas, não vá pensando que só porque você faz parte do corpo de Cristo que você é diferente, que você não vai passar, porque na palavra de Deus mesmo ele disse, no mundo passarás por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é importante a gente lembrar dessa parte, né? Também vou ler 2 de Reis, capítulo 20, verso 19, que diz: Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias? Né? Aí aqui, Deus também mostra para a gente que a cura de Ezequias foi por graça, mas colocar a casa em ordem foi uma ordem que Deus deu a Ezequias. Então, do mesmo jeito, a Bíblia está falando para a gente que a gente tem que colocar a nossa casa em ordem. Então, isso é estabelecido para a gente até de viver
ao morrer. É muito importante a gente colocar a nossa casa em ordem. Com certeza, diaconisa, porque como eu falei aqui logo no início, minha mãe, Deus, ele deu esse tempo de vida a ela, mas a minha mãe, ela sempre instruiu a mim e o meu irmão nos caminhos do Senhor, né? Verdade. E hoje a gente vive o legado que ela deixou, Amém. né? Glória a Deus. Hoje a gente traz para a nossa vida e vive o que ela nos ensinou na palavra de Deus, a confiar em Deus, a ser dependente dele, a viver nos caminhos do Senhor, porque Aleluia, o que seria glória a de Deus. nós se a gente não tivesse Deus na nossa vida, né? É Porque a verdade. palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, né? E se é difícil a gente viver nesse mundo, imagine longe do Senhor. Aí né? o negócio se complica muito mais. Eu costumo até dizer que é loucura, né? verdade. A gente viver sem ter Deus conosco, né? Sem ter Deus para nos guardar, para nos livrar, para nos ensinar, né? Por onde a gente tem que andar, o que é que a gente tem que fazer. Porque é muito difícil a vida, o dia a dia, as coisas, os conceitos, né, se invertendo, o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo, e a gente fica assim... tem que educar sua família, seus filhos, seus netos nos caminhos do Senhor, para que eles não sejam contaminados, né? Para que eles possam permanecer tendo uma vida reta, uma vida diante dos ensinamentos de Cristo. E a gente vê, observa, né, como ele frisou bem, né, ele dizendo, Senhor, tu sabe, tu conhece, eu andei com fidelidade diante de ti, tinha uma vida de retidão diante de ti. Então, por isso a gente vê. E a oração dele foi respondida de imediato. Ele não passou tanto tempo para responder. Mas muitas vezes acontece no meio do cristão, e às vezes a pessoa não está vivendo uma vida de retidão, e é resposta de Deus. Mas Deus só responde quando tem realmente essa oração. Porque você observa, e ele aprendeu com Davi, seu pai. Então, quando Deus fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, era esse temor que ele tinha. Era uma vida pura, uma vida de compromisso. Então, quando a gente tem essa vida assim, a gente, quando ora, Deus responde. Vida de obediência. Com certeza que Deus responde. Mas tem uma coisa que impede de Deus responder. É quando a gente está fazendo uma coisa e não está agradando a Deus. É verdade. Uma em Isaías 59, 1 e 2, a gente vê Deus conduz as coisas, né? Ele está dizendo assim, eis e a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos ouça. Então, a gente viu, e não era o caso dele, né? Mesmo. O caso dele era uma vida de retidão, era uma vida de obediência. Mas muitas vezes hoje acontece no meio cristão, a vida não está alinhado dentro da vontade do Senhor. Então, quando a gente, às vezes... E é pecado. Pecado é quando Deus dá uma ordem, orar e sem cessar, meditar na palavra de noite, e muitas vezes não faz. Então, e Deus dá uma ordem e a gente não faz, a gente está em pecado. É verdade. Pecado é tudo que a gente faz. O pensamento... É tudo que nos afasta de Deus. Pensamento, palavras e obras. Então, se Deus diz assim, orar sem cessar, medita na minha palavra, está lá no Salmo 1, medita de noite, e a gente não faz isso, a gente se distancia de Deus. Então, é o pecado. Mas e a iniquidade? A iniquidade já é o pecado com frequência. Você está todo dia fazendo como fosse normal. Você está agindo... Já nem percebe mais que está pecando. Já virou um hábito. Um hábito, exatamente. Então, por isso ele está dizendo, a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido para não ouvir. E ele ouviu a oração de Ezequiel, e é porque tinha uma vida de retidão. E quando a gente está vivendo a vida de retidão, com certeza Deus não deixa nem a oração sem resposta. Ele responde as nossas orações. E muitas vezes ele até demora um pouco mais para também provar a nossa fé.
Se a gente realmente vive uma confiança em Deus, a gente não fica desesperado, né? A gente vai orar e esperar Deus falar no tempo dele. E nem sempre Deus responde na mesma hora. E aí a história de Isaías, na mesma hora, Isaías não tinha nem saído do pátio. E ele veio e trouxe a resposta. Mas muitas vezes a gente ora e Deus não traz a resposta na mesma hora. Foi mais rápido do que a Pois internet. é, mais rápido do que a internet, exatamente, né? E hoje a gente vê, e muitas vezes a gente tem que esperar o tempo de Deus responder. E muitas vezes as pessoas erram aí. E não espera Deus responder e toma suas decisões, né? Precipitadamente. E às vezes se dá mal. Amém. Mas a gente vai dar uma paradinha agora para tomar uma aguinha. E você que está aqui, né, vendo o nosso podcast, eu gostaria de dizer também que se você estiver interessado em fazer o seu podcast, em levar ou a palavra de Deus, se você não puder vir para o estúdio, é o JW Estúdio, né, que é onde nós gravamos aqui o nosso podcast. Também nós podemos levar o estúdio até você, para a sua igreja, para a sua congregação. Então, é só você entrar em contato conosco, que nós levamos também o estúdio até você. Vamos tomar uma aguinha e já já a gente volta. Amém. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo a alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco, e siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. E estamos de volta com mais o Poder da Palavra, com o tema Põe em Ordem a Sua Casa. Mas antes, não esqueça de curtir o nosso podcast, de compartilhar para também que sejam mais vidas alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. E estamos aqui com o tema, né? Põe em ordem a sua casa. Não é isso, Diaconisa? E a gente estava falando exatamente sobre o comportamento do rei Ezequias, né? Quando Deus deu a ele mais 15 anos de vida, mas ele frisou. E ele vivia diante de Deus uma vida reta, vivia diante de Deus uma vida de temor. E por conta disso, Deus ouviu a oração dele, né? Como eu estava falando lá em Isaías, e não é a oração dele foi respondida, porque Deus viu a oração dele. E muitas vezes a gente não está vivendo uma vida de retidão, não está vivendo uma vida de obediência, e ora e Deus não responde. E às vezes a gente se precipita e resolver... a gente é tudo para ontem, aí resolve do nosso jeito. É verdade. E aí a Bíblia diz que a pessoa que procede assim não é uma pessoa sábia.
Aí eu vou mostrar isso em Efésios, né? 5, o verso 15. Aí diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Amém, glória Então a a gente tem que procurar a vontade do Senhor, porque muitas vezes a gente ora querendo a nossa vontade. verdade. E como Deus não responde, a gente quer fazer do nosso jeito. E aí, quando a gente viu a oração de Ezequias e Deus respondeu na mesma hora, é por conta da retidão do coração dele. E ele teve mais 15 anos de vida porque vivia uma vida de temor diante de Deus, de obediência. Isso é um exemplo para a gente, né? Para a verdade. gente quando... Porque a gente às vezes tem os nossos conflitos, as nossas necessidades, e a gente ora a Deus e quer que Deus ele dê uma resolução imediata, né? Como se Deus ele tivesse ali o tempo todinho a obrigação de nos servir, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que andar como a palavra dele nos ensina, assim como ele fez com Ezequias, tem que andar em retidão nos seus caminhos para que as nossas orações, elas cheguem até a Deus, né? É verdade. Porque Deus, ele responde quando ele sabe que a gente está ali tendo uma vida digna, tendo uma vida nos seus caminhos. De temor, né? É uma vida de temor, porque é igual aquele filho que é obediente, né? E ele chega até o pai com um pedido, o pai ele tem prazer de atender o pedido. Por quê? Porque aquele filho é obediente, É verdade. aquele filho faz o que o pai manda. Mas o filho rebelde, quando ele chega para fazer um pedido, o pai vai atender? Vai nada. Não. Ele não pode presentear aquele que não obedece, né? Aquele Assim, que é rebelde. Senão ele nunca vai aprender, né? Pois Como é que você é. vai aprender se você só ganha? Verdade. Você tem que Pois ter é. um momento, por isso que a palavra de Deus diz que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Porque a gente tem que aprender. Então, muitas vezes a gente pede coisas e a gente não recebe, porque ali Deus vai lapidar, Deus vai preparar, ensinar. Lá a gente vai ter aquele valor nos mínimos, nas pequenas coisas. verdade. Então, tudo isso a gente tem que entender que tudo que Deus faz é perfeito e nada sai do controle das suas mãos. Eu também vou ler Eclesiastes capítulo 9, verso 2, que diz: tudo sucede igualmente a todos, mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao ímpio, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não teme o juramento. Então esse versículo aqui, ele traz aqui o valor da oração, o quebrantamento que toca o coração de Deus. Veja como é importante a gente estar andando justamente, justo, verdadeiro. Né? Porque tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. E Deus também, em outra parte, Deus também diz pra gente que nós temos, Ele nos dá a oportunidade. E que nessa oportunidade, Ele não quer que a gente desperdice essa oportunidade. Ele quer que a gente aprenda com essa oportunidade. Então, a oportunidade que Deus dá a mim e a vocês, Deus dá a você também. Para que você não desperdice. Então, como diz na palavra, que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, cada manhã você tem uma chance de fazer o que é correto aos olhos do Senhor. É como a gente fala, né? Você, quando acorda, você tem ali escolhas a serem feitas, né? Você pode escolher fazer o certo e fazer o errado, né? Porque para isso Deus ele nos deu o livre-arbítrio. É isso mesmo. Mas também com as suas escolhas, você sofre a consequência, isso mesmo. né? Aí é que você vai escolher se você vai andar pelo caminho reto e você vai ter ali a Deus com você, né? Tá ali lhe ajudando, lhe auxiliando, ou se você vai andar pelo caminho errado e ficar por conta da sorte, né?
Eu vou ler um versículo na palavra do Senhor que fica no livro de Provérbios, Amém. capítulo Glória a Deus. 4, e o versículo 4 e 5, que diz assim: E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Então aqui Deus Eita, ele tá dizendo, olha, retenha. Fica contigo, traz para o teu coração aquilo que eu estou te ensinando, Amém, aquilo que eu estou glória a dizendo. Deus. As palavras, as minhas palavras, guarda dentro do teu coração. Retém o que é bom, retém o que é justo, Aleluia, retém o que é Jesus. correto. E assim, se você retém dentro do seu coração, você vai praticar. É, Né? Não vai errar. Você não vai errar, porque ali você está com aquilo ali dentro de você. Então, se você reteve, se você guardou isso dentro de você, você vai fazer o certo. Você não vai querer errar, né? Até porque quem quer viver bem, quem quer ter vida plena em Deus, ele vai seguir a palavra, a sua palavra. Ele vai seguir os seus mandamentos. Né? E assim Deus ele ensina a todo tempo, ele ensina, olha, faz o que eu estou te ensinando, faz conforme a minha palavra e você vai ter sucesso, você vai ter êxito. É né? verdade. E é por isso que eu vou ler esse versículo também em Provérbios, é Provérbio 8, 33 até o 35, e diz assim: ouve o ensino e sede sábio, e não rejeitei. Feliz o homem que me dá ouvido, velando dia a dia as minhas portas, Amém. esperando Glória a as Deus. ombreiras da minha entrada. E me acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Glória a Deus. Como é que a gente vai achar o Senhor? Na palavra, na instrução. É verdade. Aí, sendo uma pessoa sábia, a gente vai ser feliz. É verdade. Então, é um conselho que Deus dá, mas muitas vezes a pessoa não vai por esse conselho, né? Porque deixa a desejar, não lê a instrução, não vai buscar o conhecimento de Deus, não vai buscar a instrução em Deus, e tudo age como a sua própria vontade. E aí não é uma pessoa feliz. O intuito do ensinamento é que a gente seja É feliz. verdade. É verdade. Então, se Deus está dando a instrução para a gente ser feliz, Ele está faltando para a gente ser feliz. A gente praticar. Praticar. É praticar. Simples, praticar. Simplesmente, porque é muito bom a gente poder acordar feliz, É né? Vendo os pássaros, vendo o dia É um amanhecer. privilégio. Exatamente, é o privilégio quando a gente abre os olhos e vê que o Senhor nos deu essa oportunidade de estar vivo, né? Por isso ele está dizendo, ele me acha a vida. Glória a Deus. E quando ele prometeu, né, lá em João, ele disse, e veio para dar vida e vida em abundância. Amém, Jesus. Exatamente essa vida abundante que ele está propondo é a gente É a ter paz, plenitude ter a de paz, tudo, ter a né? alegria, ter o prazer de viver. É verdade. E verdade. muitas vezes tem muita gente sem prazer de viver e já perdeu a esperança. E a gente está trazendo esse ensinamento para você É verdade. e ainda está sofrendo sem conhecimento, para você buscar essa instrução em Deus, para que você tenha a vida plena e seja feliz. Amém. Né? Ache vida um prazer. É muito importante a gente ter vida um prazer, porque verdade. a gente não sabe o tempo que a gente vai viver na Terra, mas o tempo que a gente viver na Terra é viver feliz, um prazer. Com propósito. É, Por isso quando que ele Deus fala abundante, instrui, é isso, exatamente, é. instrui, né? É com prazer, com felicidade, bem sucedido, né, nos seus caminhos. É isso que é a vida abundante, né? A vida feliz. Porque às vezes as pessoas não entendem quando a palavra de Deus diz assim: eu quero que vocês tenham vida e vida com abundância. É a Exato. plenitude da da vida. É você desfrutar de alegria, de Isso. prazer, de ser felicidade. Porque dificuldades, Vai ter. problemas, nós vamos ter. Mas quando a gente tem um Deus que a gente entrega os nossos caminhos para Ele, a gente confia nele, porque Ele vai fazer o melhor para a gente. Então a gente confia na palavra de Deus, a gente não vai se desesperar, a gente não vai se precipitar, a gente deixa nas mãos do verdade. Senhor. A diferença está justamente aí, não é isso? Eu gostaria de ler um versículo no livro de Salmos, que é o Salmo 91 e o versículo 14, o 15 e o 16, que diz assim: pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei,
pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém. Ele me invocará e eu lhe responderei. Amém, Jesus. Estarei Amém. com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Amém. Dar-lhe-ei abundância de dias Amém, e lhe Jesus. mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Veja só o que é que Deus ele fala para a gente Ai, aqui. é lindo Ele diz, demais. pois Amém, quem, Jesus. quem ama ele, invoca ele está ali. Presente. Pronto, presente. Ele diz, me invocarei e eu lhe responderei. Aleluia, Estarei glória a com Deus. ele na angústia. Amém, Jesus. Lhe Lindo. mostrarei a minha salvação. Lhe darei fartura, abundância de dias. Veja só a promessa de Deus para a Amém, gente. glória Quando a a Deus. gente serve a ele, como é lindo. É. A palavra de Deus, ela está cheia de promessas para a gente. Amém. Verdade. Né? Ela está cheia de promessas, você tem que tomar posse, né? Como é que você toma posse do que Deus tem para você? Fazendo a sua vontade, É isso mesmo. né? Praticando o que está escrito na sua palavra, os ensinamentos dele. É simples você saber o que Deus ele quer para a sua vida. Ele só quer o melhor, né? E na palavra mesmo diz que ele quer que a gente medite de dia e de noite. Por quê? Porque a partir do momento que você se acorda, você agradece, você medita, não tem como o seu dia dar errado. Porque ali você vai, opa, eu li isso, Senhor, eu creio. Eu não estou vendo, mas eu já creio na tua palavra. assim Então, mesmo. é importante quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? A gente está falando sempre, Deus, ele tem que vir em primeiro lugar, ele é o centro de tudo, aonde tudo é pra acontece ele, tudo para é por honra ele, e tudo glória vem dele. dele. Então, é muito importante a gente colocar Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Isso assim é sucesso. É. Né? E aí a gente vê isso no Salmo 92, botar Deus, né, realmente no Amém, canto que glória a é Deus. necessário, o primeiro, né? E o Salmo 92, ele, 1 e 2, está dizendo assim, bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Glória a Deus. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Amém. Eita, Glória a Como é que a Deus. gente vai anunciar de manhã e à noite a fidelidade do Senhor e a misericórdia? Quando a gente alcança o favor do Senhor. É. Alcançar o favor do Senhor é desfrutar de toda a sua bondade, de todos os seus benefícios que Ele tem para Glória a nos dar. Deus. Para a gente desfrutar, a gente precisa estar fazendo o quê? Render louvores ao Senhor, cantar louvores ao Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. Ele é o Altíssimo, a gente precisa dar esse poder a Deus e estar a nosso favor, porque a gente está dando a Ele o primeiro. É verdade. Então, quando a gente... Mas a gente já volta já, Diaconisa, para a gente continuar Amém. esse assunto maravilhoso. E você não esqueça que você também pode gravar o seu podcast e você também pode levar o estúdio até você. O JW Estúdio, ele faz isso por você. Amém. É só você nos consultar através do telefone 9894-9358 e nós levaremos também o nosso estúdio. Você que tem a sua congregação ou você quer gravar o seu podcast com qualquer outro assunto, é só falar com a Amém. gente Glória a Deus. e a gente volta já já. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Estúdio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp.
81 9 98 94 93 58. JW Estúdio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81 988 38 8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco, e siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. E estamos de volta com mais um Poder da Palavra com o tema Põe em Ordem a Tua Casa. Mas não esqueça, de curtir o nosso podcast, compartilhar, @o Poder da Palavra, para que mais vidas sejam abençoadas. E estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Não é isso, Diaconisa? É verdade. E a gente estava falando, né? E sobre esse Salmo 92, é anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Amém. Como é que a gente vai anunciar a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade? Quando a gente prova do favor do Senhor, os benefícios que o Senhor tem para nos dar. E nesse texto aqui, a gente vê e a vontade do Senhor, a gente seja feliz, tenha a vida plena. Mas por conta das vezes a gente não tem sabedoria, a gente sofre por não saber qual caminho deve tomar, qual direção deve tomar. Como a gente vai louvar o Senhor? Está dizendo aí, cantar louvor ao teu nome, ao Altíssimo. Como a gente vai cantar louvores ao Senhor se a gente não viveu uma vida plena? Não ter prazer de viver. Se viver amargurado, não tem como Não tem como cantar louvores. Né? Mas exatamente por isso o Salmo está nos orientando para a gente ter esse desejo de cantar louvores ao Senhor e anunciar a sua fidelidade dia e noite. Deus é maravilhoso. E a gente vê nesse texto, e Abraão passou por essa situação e ele deu o louvor ao Senhor pelas promessas que Deus deu na vida dele. Amém. E Deus deu as promessas a Abraão e se cumpriu, e ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. É um exemplo, Abraão é um exemplo. É um exemplo, exatamente. Por isso que eu vou ler Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4, que diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Amém. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita toda a família da terra. Amém. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando de Harã. Então, Abraão foi um exemplo de discernir, né? Ele foi um exemplo de fé, na verdade. Amém. Porque a coragem que Abraão teve de Deus dizer assim, deixa tudo que você tem aí, tua parentela, porque o pai de Abraão era um homem rico, né, um homem de posses, e ele dizia assim, deixa tudo que você tem, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem sabia onde era. Veja a fé, que exemplo. É por isso que Abraão ele é considerado o pai da fé, porque é um exemplo. Quem teria esta coragem, né? De deixar tudo o que tem, deixar a família, deixar tudo, ir para um lugar que não sabia nem onde é que era, né? Que Deus disse, eu te mostrarei. Quer dizer, ele não sabia. Toma o destino que eu vou dizer no caminho para onde é que tu vai. Veja só. Que prova Deus fez com Abraão. E né? ele não descansou enquanto Isaac não nasceu, né? Porque o propósito maior é, através da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Abençoados. Glória a Deus. Através de uma pessoa só.
Deus abençoou e abençoa até hoje. Glória a Deus. Até hoje ele diz: eu te abençoarei e abençoarei aos que te abençoaram e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoaram. Glória a Deus. Veja só a fidelidade de Deus para com Abraão. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E olhe que naquele tempo Jesus não tinha nem vindo ainda. Ele não tinha isso que nós temos, esse privilégio que nós temos hoje, de ter Jesus, de conhecer Jesus e de ter a palavra para a gente ser o nosso norte, né? De nos basear, de nos seguir por aqui. Ele não tinha isso. Abraão naquele tempo tinha. Era, Ouvido. Foi através da obediência a Abraão que chegou através da Jesus obediência, Cristo, né? É verdade. E eu vou ler aqui o versículo na palavra de Deus que fica no livro de Gênesis, né? O capítulo 22 e o versículo 17 e 18, que diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, Amém. como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia Amém. do mar. Amém, E a Jesus. tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da Amém. terra. Amém, Portanto, Jesus. Amém. obedeceste a minha voz. Ai, que Olha glória a só. Deus. Amém. Eita, Que lindo, glória a é Deus. verdade. Porque olha o segredo aí. A obediência. Olha o segredo. Foi isso que a gente estava falando A no bloco anterior, obediência, né? a E às vezes as obediência. pessoas querem ouvir a resposta de Deus, mas não andam na obediência. Até a gente não orar como Deus manda, a gente tá desobedecendo. É verdade. Se Deus manda orar e se cessar, medita na palavra, a gente não faz, a gente está desobedecendo. É É verdade. as ordens, né, que Deus dá. É o gente tem que segredo de cumprir. tudo, é a É obediência, cumprir né? as ordenâncias, né? E Deus, ele trabalha com planejamento a longo prazo, né? A gente vê que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. É Aí Isaac se casou quando tinha 40 anos. verdade. Rebeca teve filho depois de 20 anos. Isso. Então, Abraão tinha 160 anos quando os netos dele Nasceu. nasceram. Ele morreu com 175 anos, quer dizer que os netos tinham 15 anos. E Abraão ensinou a Isaac a colocar a sua casa em ordem. Vê que coisa linda. Então, às vezes, o que a gente quer para hoje vai ter um tempo. E depois você vai entender, você vai dizer assim, agora sim, eu estou entendendo por que passou tanto tempo para eu conseguir a minha vitória. Porque ele trabalha com planejamento. Deus, ele é muito organizado. Ai. Vê que coisa linda. Ele é o arquiteto do mundo. Glória a Deus. Tudo de Deus é de maneira organizada, é tudo certinho. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Assim que a gente obedeça e permita, né? Aleluia. Porque Deus ele só faz o que a gente permita que ele faça. Quando a gente abre o nosso coração e deixa Deus ele trabalhar na nossa vida, quando a gente obedece, aí ele vai fazer. Verdade. Né? Pois Aí é, os lindo planos demais. dele vão ser concluídos em nossa vida, né? Amém. E hoje a gente tem, né, a Bíblia para ser a base, né, desses conhecimentos. Porque se a gente não tivesse a Bíblia escrita, como é que a gente ia saber como foi e Abraão viveu, como ele se comportou, né? E aí, no livro de Gálatas 3, o verso 6, está dizendo: é o caso de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabe porque e da fé são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto, e Deus justificaria pela fé Aleluia. os gentios. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E em ti serão abençoados todos os povos. Olha só. Amém. A Glória a fé De de Deus. modo Abraão. que os da fé são abençoados como crente Abraão. Glória a Deus. Então, se nós somos da fé, a bênção do Senhor já está na nossa Sobre vida. nós. Já está sobre nós. Porque fomos alcançados através da justiça de Deus na vida de Abraão. É verdade. Porque Abraão cumpriu o propósito Cumpriu de o Deus. propósito. Olha Né? só. Um homem que se determinou a obedecer, a ouvir a voz de Deus e a obedecer, e por conta dessa pessoa nós fomos abençoados também. Olha só o que é a fé e a obediência, a consequência da obediência. Traz para a Faz. nossa É vida, né? verdade. E Traz Deus, pra e nossa Deus vida. quer
que a gente conclua o propósito que Ele tem na nossa vida, né? Então, descanse, faça o que Deus está lhe orientando, que você vai ver que o propósito vai ser concluído e vai ser tudo tranquilo, tudo Amém. Organizado, tudo no tempo certo, porque nada sai do controle da mão do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. É verdade. Para Amém. concluir, né, eu vou ler ainda Gálatas 3, 29, ele está dizendo, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Glória a Amém. Deus. Todos a nossa descendência vai alcançar a promessa. Vai. É uma ordem de Deus, né? Já deixou determinado isso, né? Aleluia. E os da fé, os são herdeiros, são da fé. Então, tudo e a gente vai ter de benefício de Glória Deus, a Deus. já está determinado. Mas para a gente alcançar isso está no plano espiritual. É Se a gente verdade. viver no plano natural, a gente Não não vai vai conseguir. receber esses benefícios. É a herança, né, da promessa. Então, por isso a gente tem que viver uma vida de temor, de obediência, na presença do Senhor, porque essas promessas estão no plano espiritual. É Aleluia. verdade. Eu também vou ler Salmos 145, do 4 ao 11, que diz: Uma geração louvará a outra geração, as tuas Amém. obras e anunciará os teus poderosos feitos. Amém. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade Amém. e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendo Amém. e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muito bondade e com júbilo celebrarão a tua Amém. justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio irá-se e grande clemência. O Senhor é bom para todos, Amém. e as suas ternas misericórdias peneiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Amém. Olha Glória só a que Deus. coisa mais linda. Olha só que coisa mais linda. É uma promessa, né? Como é que a gente vai manifestar esse poder de Deus? Através da nossa obediência, né? E a fé nos alcançou para isso. E a gente tem essa vida plena. Para a gente viva a plenitude do Espírito dentro das promessas ele já prometeu, né? E ele diz aí Herdeiro, que passa de geração. passa de geração. Porque do mesmo jeito que minha mãe me ensinou a palavra de Deus e os seus vai. caminhos, eu também passei isso para minhas filhas. Glória a E Deus. minha filha, ela está passando isso para o meu Pro neto. neto, Né? É isso Então, mesmo. isso vai de geração em geração. Você vai transmitindo ali o conhecimento, a palavra, e ali a sua casa vai sendo posta em ordem. E ali a palavra de Deus está manifesta, né, na nossa família. Isso. E o conhecimento, e aquilo ali vai abençoando as Vai, famílias, é. as famílias Glória a vão ser Deus. abençoadas. Amém. Né? Veja Glória a só Deus. como é o trabalhar de O Deus quando a trabalhar. gente obedece. Como é lindo, né? É. Não é uma coisa que você vive só aquele tempo. Aquilo ali vai passando de geração em geração. E não é só a sua vida que é abençoada, mas a vida da sua família, a vida daquelas pessoas que estão à sua volta também. Porque quando você resplandece Cristo, quando você é transformado pelo poder do Evangelho, isso aí transborda. E onde você chega, você reflete, né? Você reflete a palavra de Deus, você reflete a imagem de Cristo através da sua vida. As pessoas veem isso na sua vida, né? E muitos ali são também transformados. Seus amigos, quem está próximo de você, às vezes até no ambiente de trabalho, quantas pessoas não são impactadas só por causa de você? Não é isso? Então, a obediência a Deus é algo tremendo, é algo extraordinário, né? Quando você procura viver o Evangelho de Cristo, tudo é transformado, tudo contribui para que se saia bem. Então, o ensinamento do que a gente falou aqui hoje, para você que está nos ouvindo,
que ele diz: põe a tua casa em ordem. Você não sabe até que dia você vai estar aqui, né? A gente não sabe quando serão contados os nossos dias. Então, a gente tem que estar sempre vivendo a palavra de Deus, sempre colocando a nossa casa em ordem, colocando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, a nossa família, a praticar a palavra de Deus, a viver o ensinamento de Cristo. Então, não esqueça do que está escrito aqui. Medite nessa palavra dia e noite e você vai ser abençoado através do Senhor, porque Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Que Deus ele te abençoe através dessa palavra, que muitas vidas sejam impactadas, como as nossas foram, Amém. Através também da sua vida, através do seu caminhar, da sua obediência a Deus. A sua família, Amém. quem está à sua volta vai ser abençoado. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que essa palavra ela possa ter abençoado a você. Amém. Amém? Amém. Que Jesus abençoe.